Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos falar de um assunto que é bastante importante para a história, que é bastante importante para as artes, que é bastante importante para a ciência, que é o tal do renascimento cultural. Tá? A palavra renascimento aí pode estar ligada a várias coisas, mas hoje a ideia é que a gente falar do renascimento cultural, as suas características, origens, consequências, né? O que foi esse tal de renascimento. E talvez uma das coisas mais importantes para se dizer sobre isso é que o renascimento ele está num momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos tomar cuidado só com essa ideia de transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque a gente vai falar de um contexto geográfico muito específico aqui, que é o contexto europeu. A gente costuma associar muito, às vezes, a Idade Média com o contexto europeu. Mas vamos lembrar que em outros lugares, como o Império Bizantino e também o Império Árabe, as características culturais elas eram diferentes, né? E algumas coisas que no mundo feudal ali da Europa não estavam presentes, essas características estavam presentes no mundo oriental. Então a gente está falando de um contexto bastante específico da transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas observando a Europa. Tá? Pois bem, o que estava acontecendo ali naquele pedaço de mundo? A questão, a gente tem aqui, né, como vocês podem ver, vários planos, né, vários aspectos da sociedade que estavam em transformação nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos lembrar que a Idade Média ela vai passar por uma série de crises, né? Fome, peste, revoltas, isso tudo vai mudar o cenário ali, em paralelo a questões como renascimento comercial, renascimento urbano, né, que foram de certa forma impulsionados pelas cruzadas, entre outras características ali daquele contexto. Isso tudo vai mudar a sociedade, vai mudar o modo que as pessoas viviam. E vai mudar em diversos aspectos. Né? Na economia, a transição da Idade Média para a Idade Moderna vai representar a consolidação, né, da transição feudal para a transição mercantil e capitalista. Né? E as grandes navegações vai ser um impulsionador disso aí. No plano político, se durante o período medieval a política era descentralizada, né, por mais que existissem reis, quem de fato tinha o poder era o senhor feudal, que era quem estava ali no locus, né, estava ali no local, e era ele de fato quem mandava na vida das pessoas. Agora esse poder vai ser centralizado nas mãos do rei. Tá? Então a gente tem aqui a formação de monarquias nacionais. No plano social, com a questão do renascimento comercial, do renascimento urbano, surge também um novo grupo social, que seria a burguesia. Tá? E a burguesia é um grupo importante, inclusive para o renascimento cultural. Tá? A gente vai falar disso aí. Bom, outro aspecto religioso, a gente vai ver mais para frente a reforma protestante, e o plano cultural, que muda dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, é o Renascimento. Né? É essa ideia de renascer. Mas aí, pergunto a vocês, meus caros, renascer o quê? Né? O que seria o renascimento? O termo renascer dá a ideia de nascer novamente. Ou seja, o sujeito existiu, em algum momento deixou de existir, e depois ele está ressurgindo, né? Está renascendo. Então, o que seria esse renascimento? O que está renascendo? Pois bem, o renascimento ele é um movimento filosófico, artístico, científico. Tá? Os próprios personagens desse movimento vão dar o nome a ele de Renascimento, fazendo uma menção a uma retomada de alguns valores, de algumas características
da sociedade clássica, né, da sociedade greco-romana. Os caras vão olhar para trás, vão olhar para a história e falar, meu, os gregos e os romanos, os caras eram, né, interessantes. Você tinha filosofia grega, você tinha o direito romano, né? Isso tudo é muito bacana. Então a gente tem que voltar a valorizar esse tipo de cultura. Para eles, né, depois que existiu as invasões bárbaras, as chamadas também invasões germânicas, depois que o Império Romano caiu, a civilização clássica teria morrido. E aí você passa por um longo período, né, entre a Idade Antiga, entre aquela civilização greco-romana e a civilização moderna, né, que é o nome que eles dão à civilização ali que eles estão vivendo. Pois bem, esse período seria a tal da Idade Média, né, que a gente estuda aí, tá aí a origem do termo Idade Média. E eles seriam os renascentistas, né, os primeiros a dividir o tempo histórico da maneira que hoje conhecemos. Eles vão menosprezar o período que veio anteriormente, vamos chamar de um período obscurantista, né? De um período onde não existia ali uma valorização de algo que vai ser muito importante para eles, que é inclusive a questão da razão. Bom, o Renascimento ele vai representar uma revolução intelectual que leva os homens a uma nova cosmovisão. O Renascimento, galera, ele vai ter características artísticas, você tem artistas sendo renascentista, você tem filósofos sendo renascentista, você tem a própria ciência, né, que ela vai ganhar, ela vai dar grandes passos aí nesse momento. E a gente compara bastante essa mudança de visão, que foi a mudança o que era a mentalidade da Idade Média para a Idade Moderna. Uma das principais coisas que muda é uma valorização do homem, né? A gente tem aqui o Homer Simpson, né, fazendo menção aí a uma obra do Picasso, que é, né, uma obra, inclusive, a obra do Picasso, inclusive, ela vai traduzir bastante disso que é o movimento renascentista, que é um movimento que coloca o homem no centro, né? O homem está no centro das coisas. Então, se no mundo medieval a visão era teocêntrica, agora a gente tem uma visão antropocêntrica. Se lá no mundo medieval a verdade você encontrava lendo a Bíblia, né? Abre a Bíblia, lê o versículo, achou a verdade lá dentro, agora a verdade ela é obtida através da experimentação, ela é obtida através da razão. Guardem essa palavra, razão. Razão é muito importante a partir desse momento aqui, porque retoma-se, né, o pensamento que valoriza a razão e o pensamento renascentista e pensamentos posteriores a ele vão valorizar muito a questão da razão. Outra coisa que muda é que a vida terrena volta a ser valorizada. Durante o período medieval, durante um período fortemente influenciado pelo cristianismo, você não está preocupado com a sua vida agora. Você está preocupado em ter uma vida sem pecados para atingir o paraíso, né? Então, a vida material era pouco importante. Agora, ela volta a ter importância. O homem, agora, no Renascimento, ele deve progredir, tanto material quanto culturalmente, né? No período medieval não precisava mudar as coisas. Existia um tal de conformismo. Pô, Deus criou as coisas como são e eu não tenho que mudar isso. Se Deus criou tudo, eu contemplo tudo, né? A natureza ela é uma fonte de tentações, então o que eu tenho que fazer é contemplar ela apenas, buscar uma vida simples e afastada dos prazeres e dos desejos. Em compensação, agora no Renascimento, o homem deve progredir tanto materialmente quanto culturalmente, deve conhecer para transformar a natureza. A ideia de saber se tornou agora a ideia de poder, de ter capacidade de fazer as coisas, de transformar as coisas. A natureza ela é maravilhosa e o homem é algo que faz parte dela. E existe também um hedonismo. O que seria isso? A valorização do corpo, dos prazeres materiais e intelectuais. Bom, o que permite que o Renascimento aconteça? Que permite que esse movimento filosófico, cultural, artístico aconteça? Você tem uma série de fatores, galera. Isso muito ligado ao renascimento comercial, urbano, a formação da burguesia, a centralização
do poder político, as universidades, a imprensa, né? Então, o renascimento comercial urbano, por sua vez, ele gera um maior contato entre as pessoas e uma formação de excedente financeiro, que vai gerar uma figura bastante importante no período renascentista, que é a figura do mecena. O mecenas era quem? Né? O mecenato é o quê? O mecenato é o patrocinador, é aquele cara que tem grana pra caramba e ele te financia, ele compra uma obra sua, ele contrata um espetáculo seu, né? Ele financia a construção desse espetáculo, e isso acontecia por dois motivos, né, geralmente. Um lado, a gente tem a burguesia, que financiava essas pessoas, que financiava as artes, para poder ganhar status. Afinal de contas, a burguesia tinha poder econômico, mas ela era vista como uma classe bastante inferior, né? Ela não tinha os privilégios, ela não tinha o status que tinha os nobres. Os nobres, por sua vez, principalmente aqueles que viviam, que cercavam o rei, né, que viviam ali ao redor do rei, eles usavam a cultura para se entreter, para conhecer um pouco mais. Então, você tinha que, nesse período, tanto os burgueses quanto a própria nobreza, eles financiavam obras de arte, tá? E financiavam artistas. A universidade também vai ter um papel importante nisso, porque ela vai juntar pessoas e aumentar debates e fazer fluir as ideias. E uma outra coisa que ajuda bastante no movimento renascentista é a imprensa, né? Multiplicação de livros impressos disseminou o hábito da leitura, fluiu mais o conhecimento. Bom, onde acontece esse renascimento? O berço dele é a Itália. Por quê? Porque a Itália, nesse momento, é o centro do mundo europeu. Ela, na realidade, talvez não seja exatamente o centro, mas ela é a porta de entrada e de saída, né? A Itália tinha um contato bom com o Oriente, com o mundo bizantino, e isso vai fazer com que esses contatos com a cultura árabe, judaica, bizantina, o fato de você ter várias cidades, de você ter bastante comerciante, de você ter algumas cortes, isso tudo vai permitir com que você tenha um cenário exato ali, o cenário propício para o desenvolvimento do Renascimento ali na Itália, né? E aí surge, né, o humanismo italiano, o Renascimento. Bom, o Renascimento, galera, ele tem algumas fases, né? Elas são marcadas pelos anos que aconteceram. A fase dos 300, ela acontece nos anos 1300. A fase dos 400, nos anos 1400. A fase do Cinquecento, nos anos 1500. Né? E são fases que são consideradas fases porque elas têm características específicas. Nos anos 1300 você tem ainda algo muito ligado, né, à religião. Vamos lembrar que história é processo, história é transição, então você tem algo muito ligado ao religioso. No 400 você tem um reviver do clássico. No Cinquecento você tem um declínio do Renascimento influenciado pelas grandes navegações, a Contra-Reforma, e com a decadência dele vai surgir o Barroco. Apesar da Itália ser o berço, existem outros lugares no qual o Renascimento vai acontecer. Na Itália, a gente tem, né, os famosos tartarugas ninjas, né? O Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio, que são grandes representantes das artes renascentistas, mas o Renascimento também vai acontecer em outros lugares. Né? Quem nunca ouviu falar de Luís de Camões, escritor dos Lusíadas, Miguel de Cervantes, que vai escrever Don Quixote, e William Shakespeare, que escreve tanta coisa que eu não vou nem citar. E aí a gente tem também os humanistas, né? Erasmo de Roterdã, que vai criticar os abusos cometidos pela Igreja Católica, e o Thomas More, que escreve um livro chamado Utopia, que ele fala, o mundo é tão cheio de injustiças, de coisas erradas, né? A gente precisaria corrigir isso, o homem tem capacidade de fazer isso, e aí ele escreve um livro falando de uma cidade perfeita. Bom, um outro ponto, né, e último aqui para a gente fechar, que o Renascimento também é forte, é na questão da reforma ou revolução científica. Essa ideia de valorizar a razão, de valorizar a observação, de se distanciar um pouco do teocêntrico, isso tudo vai fazer com que a ideia que a gente entende como ciência
comece a ser valorizada, né? E aí a gente vai ter alguns personagens como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que vão, através de observação, em alguns casos de experimentação, eles vão acabar mudando, né, a maneira como a gente enxergava o mundo. O Copérnico ele vai bater em algo que é muito defendido pela igreja, né? A igreja vai falar que, olha, a Terra é o centro do universo. E ele vai falar, não. Né? E o Galileu Galilei depois também vai conseguir provar isso, entre outras coisas. Então, esse renascimento cultural, galera, essa questão que é artística, que é filosófica, que é científica, ela é bastante importante, né? Ela muda muito o pensamento, ela muda muito os paradigmas humanos, a maneira como as pessoas enxergam o mundo, e ela planta raízes, né, embriões, que são muito preciosos nos séculos seguintes, como, por exemplo, a questão da valorização da razão, tá? Bom, de renascimento é isso, né? E eu espero vocês numa próxima.